Oi, pessoal, good morning, tudo bem? Bom, na aula passada, a gente começou a fazer uma revisão da first conditional, da primeira condicional, que é referente a conditional sentences, as frases condicionais. Aí no final da aula, passei um exercício, vou comentar a correção agora desse exercício para a gente poder seguir com a continuação desse conteúdo, para a gente relembrar como se faz a forma negativa da first conditional. A gente tinha lá número 1, pedindo para completar as frases de acordo com a first conditional. É só para lembrar a estrutura da first conditional, a gente vai ter a frase começando com a expressão if, que significa o se, que é a que vai estar dando a condição da frase, uma frase no simple present e a outra frase no simple future. Então a gente teve lá, letra A, if I go out tonight, I will go to the cinema. Eu tenho aqui minha frase começando com a expressão if. Então, a minha primeira frase vai estar no simple present. Para o simple present, a princípio é tranquilo, é só a gente repetir o verbo entre parênteses. A gente tem que só se atentar, porque quando o sujeito for os pronomes he, she ou it, a gente tem que lembrar de usar o s no final do verbo. Aqui, como o sujeito é pronome I, então o verbo a gente mantém igual está entre parênteses, não altera nada, só repetir. If I go out tonight, aí é a segunda frase que tem que estar no futuro. Para o futuro, a gente usa o auxiliar will. Então, vai ficar I will go to the cinema. Acrescentei o auxiliar will e o verbo é só repetir também sem alterar nada. Letra B, a gente teve If you get back late, I will be angry. Mesma coisa aqui. Na primeira parte, o nosso sujeito é pronome you, então o verbo não precisa alterar nada, só repetir. E o segundo, no futuro, usei o auxiliar will, repetindo o verbo be. C. If he comes, I will be surprised. Aí aqui, se vocês repararem, já tem uma diferença. O nosso sujeito, na frase do simple present, é o pronome he. Quando aparece he, she ou it como sujeito, o verbo precisa ganhar o s no final. É o que fizemos aqui. Ficou if he comes com o s no final. E a segunda parte, só acrescentei auxiliar will e repetindo o verbo entre parênteses, will be. D. If we wait here, we will be late. Aqui, regra normal para os dois. Repetir no primeiro espaço o verbo sem alterar nada e o segundo, auxiliar will para indicar o futuro. Letra E. If we go on holiday this summer, we will go to Spain. F. If we eat all this cake, we will feel sick. A letra G e a letra H e a letra I também, tá? Esses três últimos, se vocês repararem, a frase está invertida. O que acontece? Geralmente, as frases condicionais, a gente começa usando o if no início. Aqui nessas três frases, o if está vindo lá no meio da frase. Isso indica que a gente inverteu a frase. Quando tem essa inversão, a gente precisa mudar a ordem dos tempos verbais. Quando vier o if no meio da frase, o primeiro espaço para a gente completar vai ter que ser usando o tempo futuro, o auxiliar will. E o segundo usando o simple present, tá? Porque a frase ela veio invertida. Então, a letra G eu tenho, she will stay in London if she gets a job. Ela ficará em Londres se ela arrumar o emprego. Aqui a nossa frase veio invertida, a condição está vindo lá no final. Está aqui, primeiro, o tempo futuro, estou usando o auxiliar will e repetindo o verbo stay. E aqui no segundo, eu tenho o pronome she. Como aqui se trata do simple present, esse segundo espaço, o verbo ele vai ganhar o s. If she gets a job. Letra H. She will cook dinner if you go to the supermarket. Ela vai fazer o jantar se você for no mercado. Mesma coisa, aqui a frase, a condição if está vindo no meio. Então, primeiro vem o futuro will e depois a frase no simple present. E a letra I, he will take a taxi if it rains. Ele vai pegar um táxi se chover. Primeiro espaço, estou usando o futuro, will take. E no segundo, para representar o simple present, o sujeito aqui é o pronome it. Então, quando for he, she, it, o verbo ele ganha o s no final. If it rains. A número 2 era para marcar a opção correta de cada uma das frases de acordo com a first conditional. A gente tinha lá a letra A. If she goes to the birthday party, she
will take a present. Vamos analisar por que foi essa resposta. Eu tenho aqui, a estrutura está no modo básico, no modo normal. Minha frase está começando com o pronome if. Então, se vem o if primeiro, minha primeira frase vai estar no simple present. Aqui já tenho o sujeito, pronome she, e o verbo sendo utilizado no simple present com a regra do S. If she goes to the birthday party, minha segunda frase precisa estar no futuro. Das três opções, a única opção que está indicando o uso do futuro é a segunda opção, will take. Tá? Então, tá a primeira, quando tá a terceira opção, está indicando o simple present. O simple present já usamos aqui no primeiro, na primeira frase. Letra B. I'm the doctor if my stomach still hurts tomorrow. Aqui nessa frase, a gente tem uma inversão também. A expressão if, ela está vindo no meio da frase. Se ela vem no meio da frase, a minha primeira frase vai ser no futuro e a segunda no presente, que já tem aqui, ó. If my stomach still hurts, estou indicando aqui meu verbo com o S. Aqui o primeiro espaço, então, precisa usar o futuro. A opção que a gente tem é will call. I will call the doctor. Verbo called, o verbo aqui está sendo indicado no passado, não tem nada a ver com esse conteúdo, e o verbo call aqui ele está no presente, mas o tempo presente já está sendo usado aqui no verbo hurts. Letra C. She will do the exercise again if she makes a lot of mistakes. Tem aqui a frase invertida também, o if está vindo no meio. Minha primeira frase, já usei o futuro, she will do the exercise again, aí o restante precisa de uma frase no simple present. Tem aqui, if she, nosso sujeito e pronome she. Pronome she vai usar a regra do S. Então, a opção que a gente tem vai ser if she makes a lot of mistakes. O primeiro will make está usando o futuro de novo, e o segundo está indicando o simple present, mas sem o S. Como sujeito aqui, o pronome she, o verbo precisa ganhar o S. Letra D. If they practice a lot, they will win. Aqui a frase está na ordem normal. Eu tenho if, minha primeira frase no simple present, e a segunda precisa usar o futuro. A opção que a gente tem de quando futuro é a última, will win. E a letra E, I will take my umbrella if it, aqui é a primeira frase, já tem o futuro, a segunda preciso do presente, do simple present. Nosso sujeito, pronome it, se é o it, preciso de o S no verbo. A opção que a gente tem vai ser a primeira, rains. If it rains tomorrow. O segundo, raining, com ing, a gente usa para dar a ideia de continuidade, que não faz parte desse conteúdo. E a terceira opção, will rain, está usando o futuro, que já foi usado lá na primeira frase. Tá? Então, aqui não serviria. Era essa a resolução das atividades. E agora vamos seguir adiante com o conteúdo ainda dentro da first conditional. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, então, a conditional sentences, as frases condicionais, que é o tema geral desse conteúdo. E aí, a first conditional, dando continuidade ao que a gente já estava vendo na aula anterior. Hoje a gente vai ver como usar a forma negativa, e que a gente viu no passado também. Então, continua sendo parte de uma revisão. A gente tem estrutura. Numa frase da first conditional, a gente vai ter como habitual a expressão if, seguido de uma frase no simple present e outra no simple future. Mas, para indicar a forma negativa, a gente vai ter que acrescentar algumas coisas nas duas frases, nos dois tempos verbais. No simple present, para a gente indicar a forma negativa, a gente vai usar o auxiliar don't ou o auxiliar doesn't. E para o simple future, para indicar a forma negativa, a gente pode usar duas formas, will not ou won't. Lembrando que o won't é a forma abreviada da forma will not. Aí é opcional qual dos dois for usar. Os dois têm o mesmo significado. Aqui, o que é de mais detalhado, que tem que prestar mais atenção, é o uso do don't e do doesn't no simple present. Aí eu coloquei aqui embaixo uma observação. No simple present, utilizamos o don't para os pronomes I, you, we e they. E o doesn't para os pronomes he, she e it. Então, quando o sujeito da nossa frase que estiver no simple present, se for os pronomes como sujeitos I, you, we ou they, a gente usa o don't para indicar a forma negativa,
e doesn't se o sujeito for os pronomes he, she ou it. E outro detalhe que tem que prestar atenção é que na forma negativa a gente não vai usar o S no final dos verbos que estiverem no simple present, tá? O uso do S é só nas frases afirmativas, que era o que a gente estava vendo até a aula passada. Aqui, para a forma negativa, a gente não usa mais o S. Aí, os exemplos. Eu peguei os mesmos exemplos da aula de semana passada, só que transformei para a forma negativa, para vocês poderem ver melhor a diferença de um para o outro. Tem lá a primeira frase. If I don't have money, I will not or I won't buy an ice cream. Se eu não tiver dinheiro, eu não comprarei um sorvete. A nossa estrutura. A gente tem a frase começando com if, seguido de uma frase no simple present e a outra no futuro. Aqui, como é forma negativa, eu tenho lá, no simple present, o meu sujeito é o pronome I. Para o pronome I, tem que usar o auxiliar don't, ok? E o verbo aqui, ele está normal, sem alterar nada. O verbo a gente só vai repetir. Tem que lembrar de acrescentar o auxiliar para indicar negação. E no futuro, a gente usa a forma will not ou won't, aqui como forma abreviada. Tanto faz o que vocês usarem. Segundo, if you don't study, you will not or you won't pass. Se você não estudar, você não passará. Tem aqui, mesma coisa, a frase começando com a expressão if, dando a condição da minha frase. No simple present, o meu pronome aqui é o pronome you. Vou então usar o auxiliar don't também. O verbo está aqui normal, sem alteração nenhuma. E o segundo espaço usando o auxiliar will na forma negativa not. Will not ou won't. Depois, if she doesn't work, she will not or she won't have money. Se ela não trabalhar, ela não terá dinheiro. A gente tem o if, seguido de uma frase no simple present e a outra no futuro. Aqui o nosso sujeito é o pronome she. Então a gente tem lá para os pronomes he, she ou it, a gente vai usar o auxiliar doesn't. É o que eu estou fazendo aqui, ó. If she doesn't work, e aqui o verbo ele não está levando o S, tá? Porque a frase está numa forma negativa. O verbo só vai ter o S quando a frase estiver na forma afirmativa. Tem que se atentar a esse detalhe para não esquecer de tirar o S, senão vocês vão acabar utilizando o auxiliar na negativa e o verbo com o S. E isso não é correto, ok? E a segunda parte, como habitual, o auxiliar will na negativa, will not, ou a forma abreviada won't. E o último exemplo, if he doesn't exercise, he will not or he won't get weight. Se ele não se exercitar, ele não ganhará peso. A gente tem lá a expressão if. No simple present, nosso pronome, o sujeito, é o pronome he. Então, vou usar o auxiliar doesn't para indicar a forma negativa. E o verbo exercise, ele também está normal, ele não está levando o S. E a segunda parte, usando will not ou won't para indicar a negação. Tudo bem? São essas as regras que a gente tem da first conditional. Então, aqui teve aqui de informação nova, que não vimos na aula anterior, é a forma negativa. Para a forma negativa, no simple present, usamos os auxiliares don't ou doesn't, e para o simple future, usamos a forma will not ou won't. Agora eu vou explicar para vocês o exercício dentro desse conteúdo. Vamos lá, o que eu fiz nesse exercício aqui para vocês? Eu simplesmente peguei o exercício de semana passada, que eu corrigi no início dessa aula, e repeti o exercício. Só que agora vocês vão fazer todo o exercício na forma negativa. Tá? No exercício de semana passada, vocês fizeram na forma normal, na forma afirmativa, aqui agora vocês vão transformar para a forma negativa. Então, vocês têm que ficar atentos. Quando usar o don't ou doesn't, e acrescentar a forma will not no futuro. E lembrar também que lá nas letras G, H e I, as frases elas estão invertidas. Tá? Então, primeiro vocês vão usar a frase no tempo futuro e depois no simple present. Não se esqueçam disso. E a número 2 vai ser as questões múltiplas escolhas, só que dentro da forma negativa também. Vocês vão ver lá a frase e qual opção melhor vai responder cada uma dessas opções, ok? Qualquer dúvida
só me procurar por e-mail, ou a gente pode esclarecer melhor nas aulas ao vivo. E na semana que vem fazemos a correção e aí seguimos para o conteúdo totalmente novo, que vai ser a second conditional, a segunda condicional, ok? Até lá, espero que vocês fiquem bem, nos encontramos de novo e bye bye.